Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Acho que todo mundo me conhece, mas para quem não conhece, meu nome é Bruno. A gente vai fazer a terceira entrega do Projeto Integrador, cujo nome da disciplina é Projeto Integrador 3, Princípio da Igualdade. Os componentes do grupo é a Ana Victoria Barbosa Noronha Pena, eu, Bruno Alves Silva, o Guilherme Pérez Silva, José Ricardo Duarte Oliveira, a Caroline Nathalie da Silva e a Mariana de Almeida. O tema do nosso trabalho é a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros. Pessoal, vou falar para vocês um pouco sobre os princípios que norteiam esse tema e vou falar sobre um pouco das violações. Pessoal, um princípio serve antes da lei para orientar o legislador na sua criação, ele serve durante a lei para uma melhor interpretação da mesma e, na falta dela, serve para integrar aqueles determinados casos. Os princípios constitucionais são norteadores da própria Constituição Federal e de todo o ordenamento jurídico interno de um Estado. Dentre os princípios constitucionais, destaca-se o princípio da igualdade, ou também conhecido como isonomia, que dispõe que todos serão iguais perante a lei, não havendo distinções. Assim, estende-se aos estrangeiros este princípio. Porém, existe para o estrangeiro lei específica a regular sua situação no país, bem como vedações aos seus direitos, vedações estas é, ou limitações determinadas no próprio texto constitucional e, em muitos casos, em legislação ordinária, federal, estadual ou até mesmo municipal. Desta forma, muito embora a Constituição preveja o tratamento igual entre brasileiros e estrangeiros, a estes é vedado por norma ordinária. O ingresso no serviço público, por exemplo, fazendo por óbvio uma discriminação ao direito do estrangeiro disfarçado sob o manto da legalidade, entre aspas, lei específica. Uma vez que existe brecha no dispositivo constitucional, com isso, tentou-se evidenciar a necessidade de nova avaliação acerca dos princípios constitucionais e de sua aplicação ao respeito do direito do estrangeiro. Conforme preceitua o próprio preâmbulo garantido pela Constituição Brasileira de 98, ele diz que é um vínculo jurídico que liga o indivíduo a um certo e determinado Estado, sendo aqui considerados brasileiros natos e naturalizados. O Brasil optou por proibir o estabelecimento de diferença entre brasileiros, além dos casos previstos na própria Carta Magna. Em nossa Carta-Mãe diz o seu artigo 37, inciso 1. Deixa eu só dar uma procurada aqui. Pessoal, o artigo 37 da Constituição Federal diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também aos seguintes. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha só, perceba que o dispositivo fala brasileiros, mas não fala brasileiros natos ou naturalizados. Ele diz brasileiros. Se a própria Constituição não diz qual é, então não cabe a nós dizer. Porque quando ela quer que um brasileiro nato ou naturalizado ocupe um cargo, ela mesma faz isso. Ela fala: são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como o estrangeiro na forma da lei. Quando ela diz na forma da lei, ela para de legislar sobre o assunto e passa a bola da vez para a lei legislar sobre o determinado assunto. Eu até consegui achar aqui com bastante dificuldade algumas leis que faz alguma vedação sobre isso. Por exemplo, a lei 8.112 de 90, no ano de 90, que é o Estatuto dos Servidores Federais.
em seu artigo 5º, parágrafo 3, diz assim: artigo 5º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e o procedimento dessa lei. Veja, perceba que ela fala sobre os cargos que os estrangeiros poderão ocupar. Ela não se limita a falar da nacionalidade. Poderá ocupar esses cargos, pode ser um argentino, pode ser um chileno, pode ser um chinês, pode ser um americano, mas ele só poderá exercer as profissões de professor, técnico e cientista. Ele não pode exercer outras profissões, até que não pode, por exemplo, a gente não vai ver um policial, uma polícia federal, um policial federal estrangeiro, porque a lei não permite. E com bastante dificuldade também, eu queria ter achado alguma lei local, mas eu não consegui. Eu consegui achar o decreto 2479 de 79, que é o regulamento do Estatuto do Servidor do Estado do Rio de Janeiro, que em seu artigo 8º, parágrafo 3º, diz assim, artigo 8, das instruções para o concurso constarão, parágrafo 3, além dos requisitos de que trata este artigo, são exigíveis para inscrição, para se inscrever em concurso público, nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que reconhecida na forma da legislação federal pertinente à igualdade de direitos e obrigações civis. Perceba que ela falou a nacionalidade brasileira ou portuguesa, mas não o cargo. Ou seja, se for dentro dessas duas nacionalidades, o estrangeiro, o brasileiro, poderá ocupar qualquer cargo, mas ele tem que ter uma dessas duas. Já o argentino, o chinês, o americano não pode. E agora eu vou passar a palavra para meu amigo José Ricardo, que vai dar continuidade no assunto com vocês. Boa noite, meu nome é José Ricardo e hoje eu vou falar sobre a distinção que a Constituição Federal faz no caput do seu artigo 5º entre brasileiros e estrangeiros. Nele versa que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim, é claro que de forma expressa a Constituição faz uma certa distinção e menciona que apenas os estrangeiros que são residentes no país, no Brasil, são detentores dos direitos que são apresentados. Logo, esse entendimento não é cabível ser compreendido por todos, porque todos os seres humanos, sem qualquer distinção, devem exercer esses direitos fundamentais. Logo, é necessário observar algumas restrições que a lei traz, como os direitos políticos, o ingresso em cargos públicos, a ação popular que restringe seu exercício apenas ao cidadão, mas sempre essa restrição tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. Agora eu passo a palavra para o Guilherme. Boa noite a todos, eu sou o Guilherme, e dando continuidade ao que estavam comentando, sabemos assim, que os estrangeiros têm uma dificuldade muito grande desde que chegou no Brasil, é, por conta do próprio idioma, que já é muito difícil, considerado muito mais difícil do mundo, até mesmo para arrumar emprego, para sobreviver mesmo dentro do país. Mesmo estando em 2022, pleno século XXI, vemos brasileiros discriminando, violando direitos, a troco de nada, sabendo que não é preciso, vai ter emprego para todo mundo, apesar do país estar numa condição precária, tende a melhorar, entendeu? Já estamos com uns anos. Temos que lembrar que esses estrangeiros, esses imigrantes ou migrantes que estão vindo de outros países, não só vêm através de lazer. Certo, tem alguns que vêm através de lazer, mas a maioria deles estão vindo para
querer uma condição de vida melhor, querer sair da miséria mesmo, igual países que estão em guerra. Você vê a Ucrânia mesmo, que está em guerra há acho que 4, 3 meses de guerra. Você vê estrangeiros vindo aqui. Teve até a fala de, não vou recordar se era um deputado ou não, mas se vão comentar sobre, que comentou sobre as ucranianas, fazendo uma discriminação muito grande, uma xenofobia muito grande. Isso é um problema que viemos enfrentando há muito tempo, entendeu? Não é desde agora, é algo que tem que melhorar muito. Oportunidades de estrangeiros que estão sendo negadas já por empresas, só por serem estrangeiros, não terem toda a papelada necessária, que é algo que o governo mesmo teria que mudar através de um tempo, apesar que acredito eu que levaria décadas para isso mudar, porque não é desde agora que vem acontecendo isso data-se desde o descobrimento do Brasil, que está tendo esse recurso a estrangeiros. Por fim, percebemos que o país tem avanços nessa elaboração de políticas migratórias, só que de forma muito lenta. É algo que teria que mudar. Entretanto, vemos também que está tendo uma recepção de imigrantes até que favorável, digamos assim. A mentalidade das pessoas estão mudando de acordo com o tempo. Isso teria que mudar um pouco. A inclusão, a recepção desses imigrantes estrangeiros na sociedade. Tenham uma boa noite a todos.